E vamos então ver o que o texto bíblico de fato descreve. Vamos lá. A besta do mar diz que ela recebe autoridade. Quando fala que o dragão dá à besta autoridade, a palavra grega é exousia. Exousia é poder, não é soberania institucional. Ela governa por influência, intimidação e admiração. Esse é um outro ponto interessante. Apocalipse capítulo 13, versículo 3, diz: E toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Então parece que a terra vai ficar assim, uau, extasiada, seduzida pela besta. Não é à toa que no capítulo 17 essa mesma figura de vários símbolos aqui é colocada como sendo uma prostituta sedutora montada em cima da besta. Outra coisa interessante, ela governa por influência, intimidação e admiração. Atua sobre toda tribo, língua e nação. Mais uma prova de que aqui nós estamos falando de uma governança e não de um governo mundial. Porque governo mundial, automaticamente as nações deixam de existir. Se aqui fala que ela atua sobre toda língua, tribo, povo e nação, então indica que ela tem um alcance mundial, não uma administração direta. Ela depende da adoração, uma lealdade simbólica que não é necessariamente cidadania, e isso é típico da hegemonia, não do Estado. Então, quando a gente lê esses detalhes da profecia, por isso que é bom estudar a Bíblia assim, sempre... pode voltar para mim, Lucas, por favor. É sempre bom estudar a Bíblia prestando atenção nos detalhes do que o texto apresenta, o que ele diz, as nuances, as palavras. É isso que eu sempre faço na plataforma Bíblia Comentada. Eu procuro ver a Bíblia, e é lógico, no Bíblia Comentada a gente dá mais detalhes, porque eu coloco livros para você ler, autores. Aqui numa live de segunda-feira a gente fala de maneira assim mais simples, mais direta, menos detalhista, mas o Bíblia Comentada com muitos detalhes. E ali eu gosto de mostrar a Bíblia dentro do seu contexto, ilustrando o texto, uma passagem da Bíblia lançando luz sobre outra passagem da Bíblia. Você está percebendo como que ao ler o texto algumas como é que eu diria, algumas fake news começam a cair, algumas lendas urbanas começam a cair. Talvez muitos de vocês que estão me assistindo pensavam que a besta do Apocalipse, no final das contas, seria um ditador, seria um governo mundial, mas você está vendo agora pelo texto bíblico e aprendendo o que é governo e o que é governança, e não é bem um governo mundial ditatorial. É uma governança que dá a sua influência e a sua hegemonia. Mas isso eu falei lendo mais Apocalipse 13 no que concerne à besta que sai do mar. Mas lembra que tem uma outra besta que sai da terra. E tem 2 chifres, tem aparência de cordeiro, mas fala como um dragão. Vamos ver o que é essa besta da terra, quais são as características dela. Vamos lá. Note que se você ler Apocalipse 13, 11 e 18, a besta que surge da terra, ela não governa. Ela legitima o governo da primeira, ela legitima a primeira, persuade o mundo a adorar a imagem da primeira, organiza um consenso em torno da primeira. Pode olhar. Aqui, olha o que diz aqui, olha, capítulo 13, versículo 11. Vi ainda outra besta emergir da terra. Tinha 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Ela exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença e faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal havia sido curada. Vamos continuar aqui. Outro detalhe, ela funciona como mediadora ideológica e religiosa. Ela opera sinais, traz uma narrativa e um controle simbólico. Quando a Bíblia fala assim, ela faz descer fogo do céu para enganar, se possível, até os eleitos, isso aqui me chama a atenção. Por quê? Lembra o profeta Elias, o principal profeta do Antigo Testamento depois de Moisés. Tanto é que era Elias e Moisés, os 2 que resumiam todo o Antigo Testamento. Moisés representando a lei e Elias os profetas. E lembra quando Elias estava no alto do Monte Sinai, lutando contra os profetas de Baal, e Elias fez descer fogo do céu diante de todos? Ora, olha o que o Apocalipse fala dessa besta aqui.
também opera grandes sinais, de maneira que faz descer fogo do céu sobre a terra diante de todas as pessoas. Faz descer. Então ela consegue imitar praticamente o milagre operado por Elias, o homem que nem viu a morte. Já pensou o poder enganador dessa besta? Por isso que eu falei que ela tem sinal de narrativa e controle político, religioso. Aliás, quando a gente vai para Mateus capítulo 24, versículo 24, a gente vê o mesmo jogo de palavras usado por Jesus. Mateus capítulo 24, verso 24, Jesus diz assim: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Jesus fala de falsos cristos e falsos profetas. É interessante que essa segunda besta do Apocalipse, a besta que sai da terra, ela é chamada lá no final do livro, quando você vai para o capítulo 19, que fala do juízo final de Jesus, diz o seguinte, no verso 20, capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi presa, e com ela foi preso também o falso profeta, que com sinais feitos diante da besta, seduziu aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores de sua imagem. E Jesus fala, haverá falsos cristos e falsos profetas. O falso Cristo é a besta que surge do mar, por isso que ela é o anticristo. O falso profeta é a besta que surge da terra, que dá sustentação e propaganda para a primeira. Vocês sabem que Hitler, ele precisava de um ministro de guerra, e de um ministro da propaganda. Então você tem o Goebbels, que era o ministro da propaganda de Hitler, e aqui você tem a besta da terra, que é o ministro da propaganda da besta que sai do mar. E ela implementa, é claro, aquela marca na testa e na mão das pessoas, e ela aparece como algo que é muito moderno. O controle por adesão, não por decreto estatal. E aqui, o ponto-chave que a gente fecha essa parte do Apocalipse é que nós temos uma economia sem um governo único. Vamos lá. A Bíblia fala para que ninguém pudesse comprar ou vender. Apocalipse 13, 17. O texto descreve controle econômico transnacional, sem mencionar moeda única, parlamento ou polícia global, baseado em reconhecimento, alinhamento e conformidade. Isso é exatamente o que chamamos de governança. Regras, padrões e exclusões operando sem um governo central. Então, irmãos, na minha opinião, quando eu falo minha opinião, não é no meu achismo, não. Pelo que eu estou lendo da Bíblia. Nos últimos tempos, essas duas bestas, quando elas operarem numa hegemonia mundial, haverá uma governança. O mundo vai aderir à besta por consenso, por narrativa, não por obrigatoriedade. É lógico, mas Rodrigo aqui fala que faz com que seja dada uma marca. Isso é um decreto, correto? É um decreto. Assim como também na época do Covid, houve decreto obrigando a usar máscara. Mas você não teve um país que estava assinando todos os protocolos. Percebeu a diferença entre um governo mundial e um protocolo por adesão?